Já está iniciando, cair para a gravação ou algo assim. No celular não entra. Tá pensando aqui, até Deus sabe quando. Eu pegar a mensagem da Ivete aqui. Nós fizemos algumas alterações na ata não, perdão, na pauta, por causa do horário, tá, gente? Então, nós colocamos a primeira pauta seria sugestões. É essa? Não. É essa mesmo. A apresentação e discussão das demandas do 156 e as ações e resposta da subprefeitura com referência aos dados do primeiro trimestre. Gente, nós não conseguimos obter essas respostas, mas eu consegui um levantamento do 156 de toda a nossa região. Peraí, deixa eu procurar aqui no meu downloads, eu vou abrir o arquivo para vocês. A subprefeitura do Ipiranga está sem acesso ao sistema do 156 para fazer esse levantamento, tá? Do primeiro trimestre das informações e dos protocolos abertos que vieram até agora, finalzinho de junho. Eu vou compartilhar a tela, tá? Essa daqui é a tabela do 156, são as solicitações feitas, só que é de todos os setores, tá? Não é somente da subprefeitura do Ipiranga, no sentido de zeladoria, mas todas as demandas referente a Enel, Catabagulho, todas as do 156, não somente da subprefeitura. Então, se vocês verificarem aqui, está por dias, tá? Não está por mês. Se a gente somar tudo aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Aí daí eles colocam assim, quantidade de ligações que entraram, quantidade de ligações atendidas, ligações que as pessoas abandonaram, tempo médio de ligação, das ligações, o tempo, quantidade de ligações atendidas em 15 segundos. Então, se vocês quiserem, eu compartilho essa tabela para vocês. Infelizmente, a gente não consegue saber se dessas, vamos pegar aqui dia 1º, se dessas 4.332, quais eram exclusivamente da subprefeitura do Ipiranga em relação à zeladoria, fiscalização, poda de árvore e qualquer outra. Tá incluso aqui também PSIL, que é da nossa região, então não dá para nós sabermos quais são por essa tabela, mas nós temos uma noção de quantas ligações foram feitas nesse período de 6 meses. Deixa eu fazer Sandra, a soma. quando fala ligações atendidas, não é que a solicitação foi atendida, né? Só que a ligação em si foi atendida, né? Só que a ligação, então assim, quantos protocolos do 156 foram abertos, na verdade, né? Não dá para a gente dizer que foram atendidas no sentido de executadas, né? Mas são ligações que os munícipes fizeram para 156 e que foram atendidas pela pessoa lá a pessoa representante lá, a telefonista. Essa tabela não deixa eu fazer nada. Soma. B2. Ô, Sandra, e aí o app a gente não tem contato de app? Então, aqui é 156. Não, perdão. Aqui é só ligação mesmo, tá? Não é o app, é só ligação mesmo do 156. No app não tive outra planilha, não? Não tive essa outra planilha. O que eles me encaminharam foi essa somente, né?
A do APP, essas não... Ela é muito vaga, né? A gente teria que receber uma para fazer análise. Essa planilha não diz nada para a gente, né? Em relação ao que nós estamos solicitando, não, né? Então, a ideia que a gente... Desculpa, pode ir, Ivete. Não. O que eu queria colocar para vocês é que a gente, como não teve o retorno deles para eles estarem presentes na reunião, e a gente tem um monte de dúvida de 156, inclusive eu não consigo baixar o aplicativo no meu celular. É impossível, chega uma hora que ele para. Então, eu queria propor que a gente convidasse para a próxima reunião ou fizéssemos uma extraordinária. Queria saber o que os conselheiros acham. Eu posso colocar uma questão? É Carlos que está falando? Sim. Ô, Sandra. Oi. Posso compartilhar minha tela? Pode. Estão vendo essa tela? Sim. Tá só um C, tá começando a iniciar a sua... Isso. Viu? Sim. É a mesma para a tabela que eles provavelmente me reenviaram. Então, o site é esse aqui, ó, Dados Abertos, Prefeitura de São Paulo, tá? Aqui você tem dados do SP-156 ligações. E aqui embaixo você tem várias planilhas. O que eu coloquei quando eu coloquei essa proposta aí de trimestre, é essa aqui, ó, dados gerais, São Paulo, primeiro semestre, você tem aqui semestre, você tem por trimestre, etc. Você abrir uma dessas aqui de dados gerais, você tem dados gerais e tem uma outra aqui, que eu não estou achando no momento, mas eu posso procurar, que ele te dá não só dados gerais por subprefeitura, mas não que nem a sua, que é geral. Ela dá, e eu coloquei no drive do CPM, ele te dá por demanda. Então, ele dá poda de árvore, ele dá tapa-buraco, ele dá remoção de entulho, ele dá tudo isso, e eu posso até procurar e compartilhar essa, porque o único problema é que lá estão todas as subprefeituras. E ela está organizada por tempo de ligação, tá? É o dia que a pessoa ligou, então tem por minuto as coisas, tá? Mas o que a gente precisava para trabalhar é pegar esses dados de todas as subprefeituras e cada subprefeitura fazer a sua planilha, que dá um trabalho violento. Eu fiz isso, eu peguei os dados só da Ipiranga e fiz uma. Só que não é oficial, eu que fiz, tá? Eu queria saber se a subprefeitura pode fazer isso. Você está no mudo, Sandra. Desculpa. Na verdade, eu já solicitei essa planilha, Carlos. Infelizmente, eu tenho até o acesso para fazer esse levantamento. Só que pela essa pandemia, todos os nossos acessos foram bloqueados. E daí eu solicitei a senha no início da semana passada. Eu ainda não obtive o retorno da secretaria com a senha nova. Então, aí eu perguntei... Desculpa, mas dá uma olhada. Aqui você compartilhou, não é uma coisa parecida com essa? Acho que deve ser. Data, quantidade, tempo. Então, não é essa. Eu vou procurar, eu vou parar de compartilhar, a hora que eu achar, eu ponho na tela, tá bom? Tá, e daí então, assim, como a Ivete falou, podemos novamente colocar essa pauta na próxima reunião, se todos concordarem, lógico. Porque esses dados... Desde que eles venham e apresentem gráficos, índices, sabe? Sim, não assim, coloque uma coisa, né? Não, mas a minha ideia, quando eu fiz essa proposta, é que a gente, a partir de hoje, faça grupos para discutir isso, justamente, não precisa esperar a próxima reunião. A minha ideia é essa, minha sugestão é essa, fazer grupos para, a partir de agora, a gente já ir atrás disso, e na próxima reunião a gente já traz a coisa mais ou menos estudada. Que é a pauta número 2, que é nossa pauta número 2.
Não, mas, por exemplo, especificamente em relação a 156, a gente pode fazer grupos Então, e ir atrás Carlos, disso. Na Mas é só próxima chegar reunião, na sugestão, Carlos. eu já tinha com dados. A gente pode passar para a pauta número 2, que é justamente isso. Para a gente fazer uma gestão mais eficiente, a gente está propondo uma divisão dos conselheiros e até mesmo dos munícipes que quiserem participar juntos, de grupos, para justamente isso, Carlos, um grupo ficar só enfocando o 56. Eu fiz um levantamento em cima das propostas que foram levadas para audiência pública, as que não foram levadas principalmente, e peguei alguns temas, né? E eu acho que a gente poderia trabalhar em cima disso daqui para frente. Então, a gente teria um mês para estar discutindo os problemas e na próxima reunião a gente já trazer dessa forma, né? Como você está propondo, Carlos, em relação ao 56, outros temas, como cata-bagulho, como arborização, enfim. Eu levantei aqui 17 itens, né? E eu acho que a minha proposta para o grupo é essa. E eu gostaria que vocês votassem se a gente faz o trabalho da gestão do conselho dessa forma ou não. Então, Ivete, a minha proposta é mais ou menos na linha do que você está falando. Por exemplo, eu peguei os 12 primeiros itens do 156, tá? Peguei essa planilha que eu vou tentar achar do site, peguei os 12 primeiros temas de 156, tá? Então, o primeiro, por exemplo, tem 8.000 solicitações de tapa-buraco. Então, independentemente da gente achar mais importante ou menos, eu peguei os 12 primeiros, a gente somos 13 conselheiros, a gente poderia, por exemplo, fazer uma sugestão, tá? Uma sugestão. A gente poderia fazer 3 grupos de 3, um grupo de 4. Cada um desses 4 grupos ficariam com 3 propostas das 12. Tá? Então, 3 para um, 3 para outro, 3 para outro, 3 para outro. A gente abarcaria as 12 primeiras, que é bastante, não é pouco, as 12 primeiras solicitações no 156. E a gente faria isso por trimestre, ou seja, por mês daria um só. Então, daria para as pessoas trabalharem mais ou menos bem. Uma proposta de 156 por mês para discutir. Eu tenho certeza que essas 12 propostas vão cruzar com esses temas também que foram levantados por mim. Então, eu acho que assim, fica perfeito isso, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu acho que é essa exatamente minha proposta. Nos dividirmos em grupos e cada grupo trabalhar um assunto, né? E a gente ir colocando, à medida que as coisas vão sendo mais urgentes, a gente vai resolvendo na urgência. E essas outras coisas a gente vai organizando. Um exemplo, a questão do cata-bagulho. A gente tem aí propostas em relação a isso, como ele pode ser mais eficiente e tal. Então, acho que é essa a ideia, né? É essa a ideia. Eu também, eu concordo. Eu lembro que você tinha proposto isso, é mais ou menos o que eu estou pensando mesmo. Então, eu sou a favor dessa ideia da gente, a partir de hoje, amanhã, sei lá, fazer grupos e já esse mês começar a ir atrás disso, para na próxima reunião a gente já ter algumas pautas, algumas coisas para discutir em relação. Vamos ver o que as outras pessoas estão achando. Ok. Quais são os seus grupos que você colocou, Ivete? De zeladoria, quais seriam os grupos? Que daí a gente já pode colocar, e se alguém tiver, tipo, você já dá uma ideia do que tá, da proposta, e os outros conselheiros e os munícipes acrescentam. Então, eu coloquei assim os temas que apareceram nas propostas, que foi com relação a praças, moradores de rua, fiscalização, transporte, lixo, varreção. Algumas coisas que eu estou falando dá para fazer um bloquinho único, né? Porque estariam voltados para uma situação da subprefeitura. Iluminação, moradia, que mais aqui? Peraí, deixa eu colocar. A CET, ciclovia, arborização, terrenos ociosos, cultura, educação. Eu acho que está cruzando um pouco com as que o Carlos deve ter levantado no 56.
Sem dúvida. Sem dúvida. É isso aí. Eu acho que a tua ideia é muito boa no sentido de você pegar coisas afins, juntar Isso. Faz e um bloco separar em só. grupos. Isso, alguma coisa ligada a transporte para um grupo, alguma coisa Isso. ligada à arborização para outro. Agora, quem tem mais ou menos preferência, aí a gente não sei como é que nós vamos fazer, mas Sim, sim. Não, mas aí eu acho, Carlos, que a gente poderia, você como transita muito bem, eu estou sugerindo, por essa área aí de organizar as coisas, poderia estar fazendo tabelas onde a gente vai se colocando nos temas e a gente vai se reunindo em grupinhos, né? Na hora que a gente combinar, tal, os grupinhos, e a gente vai trabalhando esses temas. Vai tirando dúvida na subprefeitura, vai chamando as pessoas que são responsáveis, e depois a gente vai trazendo isso para o todo. não, mas é bem isso que eu penso. É exatamente Beleza, isso. beleza. É exatamente isso. É estudar o tema, falar com os Isso, responsáveis da exatamente. prefeitura, chamá-los para Exatamente. discutir, abrir para a população. É exatamente isso. Exatamente. Exatamente isso. Beleza. Eu acho que é por aí. Eu acho que se a gente caminhar nesse sentido, a gente faz uma gestão e a gente deixa isso para o futuro, né? Quer dizer, deixa um projeto para o futuro, que eu acho que é essa a intenção do grupo. Né? O que Sem vocês dúvida. acham, pessoal, que eu não estou vendo vocês? Beleza. Sim, vamos. A gente divide os temas por grupo, enfim, vê quem cada um quer, né? Acho que apresenta os blocos, né? Porque também não dá para cuidar de tudo. Sim, Como o sim. Carlos falou, 12, 3 por grupo, tá de bom tamanho, né? Porque Sim. os mas assuntos são complexos, né? nesse caso dá para colocar os munícipes também agregando, né? Não só os Sem dúvida. conselheiros. Não. Com Vamos certeza. convidar, Aqueles vamos roxos que convidar querem pessoas. participar. Não, Sim, mas vamos convidar pessoas. Tatiana, são 3 por trimestre. Então seria um por mês. Acho que Ah, fica mais ou menos suave, eu acho. tá. É um só por mês. Eu acho que nesse meio tempo, dentro das nossas pautas, é claro que vão acontecendo emergências, vão Sim, acontecendo sim. de sobrepor alguns assuntos, mas esse grupo que está responsável, ele corre atrás na linha de frente, né? E os outros vão acompanhando. Eu acho que é por aí. Ok, então, gente, isso. Eu não estou Ok, enxergando. vocês, só um ponto, como é que vocês têm aí os grupos dos temas, vocês querem discutir isso depois, querem Eu apresentar sugiro. agora? Ó, eu Eu A coloquei gente até pode no mandar um chat survey, de agora. repente, para... tive uma ideia. O Luciano Ab faz muito isso com os moradores aqui do bairro, é bem interessante. A gente cria esses subblocos de temas e coloca para os moradores quem quer participar e atuar junto com os conselheiros na frente desses temas. Legal. Perfeito, perfeito. O que Gente, vocês acham? Excelente. Eu deixo na mão de vocês isso, porque eu dei a ideia, mas eu não sei lidar com essas coisas, vocês sabem disso, Não, né? a gente faz a Então, pesquisa, Carlos, daí você manda os subgrupos, né? A gente alinha, é isso mesmo, a gente faz a pesquisa e põe no WhatsApp de todo mundo para responder com uma data. Eu posso compartilhar uma tela só para fixar melhor o que a Ivete e eu a gente está falando? Pode ser? claro, Pode. lógico. Então, Sandra. Ô, Carlos, a Sandra só está cronometrando para a gente conseguir fazer a reunião inteiro, Não, tá? por isso que eu falei se Então, posso. Posso? não, pode sim. Pode. Sim. Nós temos Posso? ainda 4 minutos. Tá, então deixa eu compartilhar aqui só para. Vocês estão dando uma olhada aí? Estão vendo? Sim, tá abrindo ainda, na verdade. Tá. É isso, entrou. A hora que tiver o texto, eu falo. Ok. Deu? Deu. Então. Deve ter algum microfone aberto aí com ruído grande. Deixa eu só. Então. Deixa eu fechar todo mundo, peraí. Eu vou fechar, Carlos, aí você abre o seu. Tudo bem? Estão me ouvindo? Então, deixa eu colocar a tela aqui. Olha, a tela é o seguinte.
Isso aqui é que eu não estou conseguindo pegar, mas o nome é esse, viu, Sandra? Dados do SP, eu não mudei o nome, é o nome original. Eu peguei lá no site Dados Abertos. Dados do SP 156, primeiro trimestre, não é semestre, é trimestre de 2020. Eu não estou achando lá, mas depois eu vou pesquisar aí e procuro rapidinho para puxar para vocês. Aqui, ó, tá por horário, tá? Então, ó, do dia 1º de 2020, tá? Até o dia 27/1 de 2020. Ou seja, aliás, aqui está errado, mas até o dia 17 alguma coisa do 3, até de março. É um trimestre, tá? E aí, veja, aqui eu coloquei, mas eu acho que a prefeitura deveria fazer isso. Eu peguei esses dados aqui do site Dados Abertos, tá? Tá aqui por horário. E aí aqui você tem, ó, central telefônica, portal, aqui é a maneira com que a pessoa acessou o 156, aqui está o assunto, aqui está o tema. Então, por exemplo, você tem guarda civil, sinalização, defesa civil, guarda civil, árvore, sinalização e circulação de veículos, assim como a Ivete falou, por exemplo, sinalização e circulação de veículos, auto de infração, guarda civil, poderia estar num grupo, por exemplo, tá? Então, você tem várias colunas aqui, mas isso não é o que a subprefeitura disponibilizou. Isso foi uma tabela que eu fiz. Eu peguei os dados do Dados Abertos e aí peguei só da subprefeitura Ipiranga, tá? Por exemplo, aqui, ó, dá uma olhada. Essas duas colunas que a gente tem aqui, ó, é a coluna da subprefeitura e aqui é a coluna do distrito. Então, por exemplo, ó, demanda de Ipiranga, Cursino, Sacomã. Esse tipo de tabela que eu tive que puxar é bem complicado, porque acho que tem mais de 50 mil demandas lá de todas as subprefeituras. Eu tive que puxar, selecionar só Ipiranga, tá? E aí depois selecionar e fazer uma série de coisas, como por exemplo, como a Ivete falou aqui, eu separei aqui, ó, serviços, os 12 mais solicitados. Então tem tapa-buraco, quase igual o que ela acabou de falar. Tapa-buraco, remoção de grandes objetos, execução de serviços de árvore, remoção de entulho, remoção de veículo. Você tem os 12 mais aqui, tá? Então aqui você tem um dado que eu tive que fazer, que eu acho que é importante a prefeitura fazer também, que é demanda única, porque quando você pega lá, você tem um monte de demanda repetida. Por exemplo, você imagina uma tabela com 1.800 dados de tapa-buraco, 1.800 linhas numa planilha de tapa-buraco. Não dá. Então, você tem que fazer aí, entender um pouco de Mas planilha. você acha repetido mesmo o protocolo, é isso que você fala? Não, repetido o assunto. Não, repetido sim, a solicitação. Sim, mas é fácil, filtro, né? Achei que você estava falando, tinha 3 com o mesmo número de protocolos. Não, mas se você fizer filtro, você não consegue somar. Quando você faz o filtro, Carlos, quantidade o nosso sistema, ele dá separadinho, inclusive por rua. Então, vamos supor, se eu fiz um protocolo da rua Padre Arlindo Vieira, número 3000, que tem um buraco, e daí você faz no mesmo endereço, a gente junta, o nosso sistema junta, a gente acaba tendo somente aquelas que não são repetidas. Daí depois a gente tem, quando a gente clica nesse formulário, dessa solicitação da Avenida Padre Arlindo Vieira, número 3000, daí vê que tem várias solicitações, vários protocolos, mas o primeiro que fica como chave é que nós não estamos tendo acesso, infelizmente, pelo sistema. Não, mas o que eu acho interessante é você ter a demanda e a quantidade de cada uma. Sim. Entendeu? Para você saber, ó, quem que tem mais? Tapa-buraco. Quem que é o segundo? Remoção de grandes objetos. É importante a gente ter essa noção para ter um perfil da nossa região. Não, super concordo. Eu acho que está bem. Você fez um excelente trabalho, que acho que é o que a Sub realmente tem que trazer para a gente, um 56 tem que trazer. E aí, agora sim, a gente pega esses, porque é um entendimento macro, né, de todos os munícipes, né? Então, é melhor do que o Peloa, porque o Peloa não é todo mundo que sabia, né? Um 56, muito mais gente tem conhecimento do que o Peloa. Aí a gente pega e faz o survey da pesquisa e manda a gente, antes de mandar o survey, faz os subtipos de grupos, e aí alinha entre a gente e manda o survey para os moradores e dá uma data. Não, perfeito. Aí a gente, vamos para o próximo. Mas para finalizar, eu acho que a prefeitura, se não tiver, teria que fazer uma tabela semelhante a essa, para a gente ter
por trimestre a quantidade de cada item, entendeu? Porque isso pode mudar, inclusive, de trimestre para trimestre. Né? Então, se a Carlos, prefeitura quiser... esse trabalho que é bacana, ser discutido nos mini grupos e a gente já levar as propostas, não só desse, né, de como formular o 156, tal, que eu acho super bacana o que você está fazendo, mas a gente já levar propostas de como a gente acha que seria bacana. E, além disso, as reivindicações que vêm. Então, eu acho que isso a gente pode passar para discutir nos grupos. Se vocês montarem direitinho isso daí, eu agradeço muito da minha parte, a gente começar já a trabalhar em cima disso, ok? Tá bom. E os grupos a gente monta o quê? Durante a próxima semana, a partir de amanhã? Isso, a Isso, partir a de partir de amanhã. amanhã. Tá bom. Pode Ô, ser? Sandra, Oi. Sandra, Sim. sobre a rua Rua Professor Tomás de Aquino, a CET teve alguma posição? Não, meu bem, não teve. E o que vai ter que ser feito, então, agora? Então, você já vamos... fez um ofício, a gente já enviamos, já estou com o protocolo, assim que eu tiver uma resposta, eu já te dou essa resposta. É só colocando, rua? Rua é Professor Tomás de Aquino. Só para colocar na ata, tá, gente? Porque daí tá bom? A gente vai, viu, Preta? A gente vai lá no final, tem um espacinho para a gente colocar assim, esses assuntos gerais, tá? Tá bom, Ivete. A segunda pauta, a terceira pauta Terceira. e a quinta pauta, nós vamos juntar, tá, gente? Porque a terceira seria verificar a posição do secretariado, né? Que nós estamos sem secretário. E a quinta é discussão se vai ter eleição, se vai ser renovado o coordenador e o secretário, e então nós vamos juntar a terceira e a quinta juntas, tá? Porque daí as duas fazem parte do mesmo assunto. E a Ivete esteve conversando comigo um pouco antes, ela está colocando o cargo de coordenadora à disposição. Então, nós não iremos renovar. Desculpa, então me corrija. Na verdade, não é à disposição, né? Na verdade, assim, o que a gente recebeu da secretaria é que o coordenador pode prorrogar, que pode ser prorrogado o cargo de coordenador ou se fazer uma nova votação, né? Então, acho que isso é um assunto que a gente tem que conversar, né? Porque senão depois aí, né? Poxa, a gente não falou sobre isso tal, e veio essa determinação da secretaria. Então, eu gostaria que nós falássemos a respeito disso, e principalmente a questão do secretário, tá? E daí está aqui a portaria, para quem quiser ver, é a portaria 4 dessa daqui, que eu não sei, PREF-CC, da Secretaria de 2020. Então, a secretária diz que pode, por causa da pandemia, então pode ser prorrogado o colegiado. Eu vou colocar o link aqui no grupo para quem quiser ler. Os conselheiros já têm eles, né? Já está no grupo, mas para os munícipes. Aí tem a coordenação e o secretário, né? Bom, posso começar com o meu posicionamento? Claro. Nós vamos ter quanto tempo, Sandra, para falar desse tema aí? Acho que tá bem rápido, né? Sim ou não? Eu acho que eu coloquei 15 minutos para nós no final colocarmos muito. Eu não me oponho à continuidade da mesma gestão na coordenação e também não tenho intenção de me candidatar nem à coordenação, nem a secretariado, pelo menos não nos próximos 2 mandatos, devido a alguns motivos aí particulares mesmo. Então, por mim, pode continuar com o Ivete, e sobre secretariado, no momento eu não posso me candidatar oficialmente. Ajudo, como sempre tenho ajudando, de forma paralela. Eu copio e colo integralmente o que a Tatiana falou em meu nome. Então, de qualquer forma, nós precisamos determinar um coordenador e um secretário. Alguém se habilita a ser coordenador? Vamos ouvir todos, Sandra, né? A posição de Posso todos. Falar? Pode. Sim, claro, é para falar, gente. Eu dou maior apoio para a Ivete continuar, né? Até porque a gente dá essa parada e
e muito pouco tempo, e a Ivete está legal. Então, então Ivete, continua. E como secretário, gente, então, assim, eu me proponho, como eu falei, ajudar, tal. Assim, não vou me colocar à disposição também, porque eu trabalho o dia inteiro, estou trabalhando nessa pandemia, saio de manhã, chego à noite, tem só final de semana e tem outro grupo também que eu participo. Então, assim, mas se tiver que fazer ata, foi aquilo que eu falei no grupo. Independente do nome de quem esteja, se falar assim, você faz hoje, eu faço, entendeu? Para não ficar só para uma pessoa. Mas foi aquilo que eu já sugeri lá na equipe, é isso. O Salim está colocando aqui que também não pode devido ao trabalho. Sandra, eu também sou a mesma coisa. Se precisar fazer ata, eu faço, mas me candidatar não, porque vocês sabem o problema que eu estou passando. E coordenação, Salim não respondeu e Preta também não. O Salim falou que não. Não, o Salim falou que não pode por esses tempos devido ao trabalho como secretária, eu entendo, mas ele não falou. Não, para mim, devido ao trabalho, eu não vou conseguir. Eu vou ajudar no que eu puder aí, que vocês podem contar comigo, mas eu não vou conseguir nem para coordenação, nem para secretário nesse momento. Obrigada, Lu, a Salim. coordenação continuar com a Ivete, acho. Tá ouvindo, Lu? Não tá saindo, Lu? Oi. Estão me ouvindo? Tamo, Paty. Pode falar. Lu, o seu som não tá saindo. Pronto, tá, Paty. E também não quero ser secretária, mas faço as atas também. Já conversamos, tranquilo, mas por mim também pode continuar a Ivete, tranquilo. Gente, me lembrei de uma ideia que deram, desculpa, Lu, só te cortar antes, da ata, a gente pode ir, enquanto fica uma posição assim, cada reunião um faz, por enquanto. Aí não pesa para ninguém. Isso mesmo, assim, eu acho legal. A passada, que não foi feita, eu vou pegar o vídeo, faço tranquilamente, sem nenhum problema. E todas as vezes que não tiver ninguém que tiver que fazer, se eu puder, sem problema, tá bom? Contribuo, só não quero ser secretária, não tenho perfil, não gosto, estou atolada de coisas. Ô, gente, eu posso dar uma sugestão, então, em vista do que está sendo falado? A minha sugestão com relação a secretário é que a gente determinasse cada reunião ficar uma pessoa. Porque aí as pessoas já falam, fico nessa, fico naquela e pronto, já fico ok. A única coisa que eu gostaria de colocar, eu posso continuar, não tem problema nenhum, mas se tiver alguma reunião que tenha que estar o coordenador e o secretário, eu vou ter que pedir para o grupo alguém que vá junto, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu dessa última vez. Porque a gente fica, às vezes, envolvido com o assunto e esquece, infelizmente, um erro grotesco, mas, enfim, eu não quero ir mais para reunião com ninguém sozinha. Eu quero sempre alguém. Apesar da Sandra estar junto, mas eu gostaria de alguém, algum conselheiro junto comigo. Se vocês toparem, eu acho que ok. Ô, Ivete, Sandra, posso fazer uma... falar? Ok, Ivete, tá ok. Posso falar agora? Sim, por favor. Oi, Eli, vai lá. Então, eu concordo com você, Ivete, peço até desculpas ao grupo por algum transtorno que eu tenha causado, por ter saído como secretária, mas é que eu realmente tive alguns problemas que não deu para assumir por mais tempo. Aliás, eu nem pude ajudar muito. Mas, Ivete, assim, eu sou total seu apoio, eu acho que você é 10, assim, tem meu apoio mesmo em todo... Se você estiver fazendo errado, eu vou te apoiar, eu acho. Mas, tá brincadeira, mas é mais ou menos assim, que eu acho que a gente está aqui para errar e aprender. E eu acho que se a gente é uma equipe, a gente tem que se juntar e aprender todo mundo junto. E esse apoio que você precisa de um dia ir numa reunião, alguma coisa, se eu puder ir, eu vou, não tem problema nenhum, vou sim. Eu só não quero ter esse compromisso.
Tá bom? Sandra e Ivete, posso fazer só uma pergunta técnica em relação ao regimento? Então, deu para perceber que ninguém quer ser secretário, e aí cada um fazer em uma reunião, eu acho que é mais justo, equilibrado, a gente divide a carga para todo mundo. Eu acho que, do ponto de vista das pessoas, eu acho que é ok. Eu só estou preocupado com uma coisa: o regimento diz que tem que ter um secretário. Então, tudo bem a gente não ter um secretário. Eu também não quero ser, ninguém quer ser. Deu para ver claramente que ninguém quer ser. Eu só estou preocupado assim: pode não ter um secretário? Eu só queria saber, só estou com essa dúvida. Na verdade, não pode ter, mas a gente poderia colocar um só para ter no oficial. Né? E todo mundo trabalhar conforme, não deixar sobrecarregado. Já que já existe um na ata e que ele foi escolhido ou que ele foi a pessoa, já que vocês estão todo mundo propondo em se ajudar, e não largar na mão dele, porque ele também só estará no nome, né? Para não ter problema jurídico, vamos se dizer assim. É isso que eu estou falando. Eu ia você pode ter um nome? Você tem Carlos, que ter... eu ia completar exatamente com isso, né? Que a Sandra falou. Oficialmente, nós precisamos ter alguém. Isso faz parte do regimento, né? Oficialmente tem que ter alguém. Agora, eu ia sugerir... Só um minutinho. Tanto que nas coordenações anteriores sempre tinha um coordenador e o vice, o secretário e o vice. Porque sempre, se tivesse a ausência de um, o outro assumia. E nós podemos fazer novamente dessa forma. Não, o que eu estou perguntando é uma sugestão. Se você tiver um nome... A Tati colocou lá que pode colocar o nome dela. E a Lu também. Isso, e a Lu também. Ou eu, a Lu, daí tanto faz, beleza, só para ter uma coisa formal, porque gente. está todo mundo alinhado aqui, em público, que vai todo mundo se ajudar, né? Então, cada hora vai fazer... Se precisar colocar meu nome, pode colocar também, tá? Não tem daí problema. Faz um sorteio da Ivete, porque daí a gente já deixa redondinho. Então, mas aí vai ser um nome, mas várias pessoas farão em momentos diferentes, mas o nome vai ser sempre só um. É isso? Sim, Carlos. Sim. A ideia que a Sandra está dando é ótima. Coloca um oficial, um primeiro e um vice para cada cargo. Eu continuo na coordenação, ok, sem problema. E aí, só para a Sandra, porque ela tem o compromisso de mandar para o Diário Oficial a ata, eu sugiro para o grupo que se organize quem vai fazer a ata de que mês. Só para a Sandra já saber a quem ela vai pedir na data para ser colocado, né? Porque senão tem prazos, né, para isso. Então, eu acho que nisso a gente podia se organizar rapidamente, para não ficar enrolando mais sobre esse assunto. O que vocês acham? Oi, Ivete, uma sugestão. Você pode até fazer uma relação com nomes e mês a data que a pessoa vai fazer. Assim já fica todo mundo já sabendo. Exatamente isso. Eu acho que é por aí. Pode ser, gente? Paty, pode ser a vice. Paty, você pode ser a vice da Ivete? Olha aí, cara dela. Eu não estou vendo a cara dela. Pode pôr a Paty. Fechou. Paty ou Tati, põe aí quem quiser, né, Paty? Ótimo, gente. E aí, quando tiver alguma reunião oficial, eu coloco no grupo de horário de reunião e vejo quem pode ir comigo. Pode ser? Sim. Pode. Okay. Então, tá ótimo, gente. Perfeito. Vamos para o próximo, Sandra? Próximo. Daí a próxima seria a 5, que seria sobre a ata, né? Que era a aprovação da ata da reunião anterior. Por motivos de falta de secretário, nós vamos adiar essa ata, a aprovação para a próxima reunião, tudo bem? Sim. Tudo bem para todos? Sim. Tudo bem, Sandra. Então, a próxima reunião teremos 2 atas de aprovação, tá? Da reunião anterior e desta reunião. Ok. Sexto tema. Depois
só precisa ver contigo como é que eu pego o vídeo tudo para fazer essas duas, que aí eu faço as duas sem nenhum problema, tá? Tá. Obrigada, Pati. Minha vice, agora eu tô te vendo. Não, foi a Paty que falou que vai fazer as das atas, ela que se Sim, predispôs, sim, lindeza. sim, eu entendi. Aprovação da ata, a quinta a gente discutiu na terceira, daí as sugestões, a próxima pauta é sugestões de pautas da próxima reunião. Eu sugiro um 5:30 para a próxima reunião. Eles compareçam, para a gente poder tirar todas as dúvidas. E eu sugiro talvez outro sim, se puder, um tema Anlurb, né? Legal, uma boa Né? ideia. Porque assim, a gente tem muita reclamação de questão de lixo, as lixeiras grandes, né? Enfim, até mandei outro dia um áudio para a Ivete, e é uma coisa, não sei o quanto isso é factível da gente dar opinião, mas aquelas lixeiras grandes, verdes, elas são um verdadeiro trambolho, né? Porque para a pessoa jogar o lixo ali dentro é péssimo. Aí a gente sempre vê essas lixeiras reviradas, porque morador de rua quer abrir para recolher, infelizmente muitos vivem daquilo. Não é funcional, né? Atrapalha caminho, enfim, né? E a gente falar um pouco mais sobre lixeiras pela cidade como um todo, trabalho, entender, por exemplo, na praça perto aqui de casa, que a gente tinha 5 absurdamente lixeiras numa praça dessas verdes, né? Quando a gente decidiu tirar, porque não fazia menor sentido, com comum acordo com os moradores da região, as pessoas continuaram jogando lixo ali naquele mesmíssimo lugar, o que é um absurdo, parece que faz de propósito, né? Poxa, joga na lixeira da sua casa, né? Enfim, esse tipo de lixo que está ali, e aí, quem que teria que recolher? Então, esse tipo de pergunta também me fica ao ar. Lixo de cachorro, né? Lixo, né? Enfim, de restos de cachorro. A gente sabe que é uma reclamação muito grande de morador, entender com eles como trabalhar isso. Eu já vi prédios, aí eu estou falando, né, de casos particulares, que fazem uma lixeira diferente. Será que não é o caso deles criarem um mecanismo para a cidade oferecer um tipo de recolhimento oficial? Porque cada vez mais as pessoas têm animais nas suas casas, né, nas suas famílias. Às vezes tem até mais cachorro do que filho. É algo que reclamam muito. Tatiana, não sei se eu posso fazer um comentário do que você falou. Não sei se todo mundo aqui sabe, ouviu, salvo engano, a Câmara de Vereadores votou o fechamento, né, como serviço estatal da Anlurb e da Ilume. Foi um projeto que foi votado na Câmara, eles foram fechados, esses serviços vão ser privatizados. Isso já foi aprovado, tá? Só falta a sanção, acho que só falta a sanção do Bruno Covas. Então, nessa linha do que você falou, a gente tem também uma outra discussão, porque nessa transição pode até ficar mais confuso do que já é. Mas a gente tem que ficar esperto, tem que ficar, né? A gente teria que ir atrás dessa discussão também, quer dizer, como é que ela está hoje, para quem que ela vai ficar, é uma coisa mais ampla, né? E Ilume, eu não sei até qual é o mais urgente aqui para a gente colocar. Ilume, com essa questão que a gente já tem aprovação, né, de mudança de LED. Então, assim, a gente pode pedir inclusão de ruas, então trazer alguém aqui da Ilume, que, nossa, aí ia chover morador se viesse alguém da Ilume, né, para falar de um monte de coisa, né? Mas eu acho que, assim, são temas que a gente tem que entender o que é prioritário, Ilume ou Anlurb, que são 2 temas bem relevantes. A Ilume é mais complicado. Tem um munícipe que está falando reaproveitamento do lixo orgânico, uma quarta sugestão. Então, mas aí o lixo orgânico, ele cabe justamente no tema de lixo, né, de Anlurb, né, que eu acho o tema de lixo super importante, assim, porque é lixo de cachorro, é lixo que as pessoas colocam, né?
Mas isso cai no que a Agora, Ivete falou de um 56, né? É tudo um 56. eu acho Não, que é que um Deixa eu só fazer 56 é uma o pergunta. órgão que recebe as reclamações, né? Aí a gente tem os vários órgãos dentro do 156, certo, Sandra? Isso Sim. mesmo. Mas Mas então, Então, Tati, o que era bacana, por exemplo, se a gente vai propor, se a gente vai propor um determinado tema para a próxima reunião, o bacana era o grupo que ficar responsável por esse tema já fazer propostas, já fazer um estudo para levar para a pessoa que vem, para já ter uma base, sabe? Porque senão o indivíduo vai vir, vai falar o que ele faz, a gente ouve e depois a gente vai pensar o que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer o contrário. A gente perfeito. já tem uma experiência, a gente que vive a situação, a gente pode levar a ideia para o cara que está lá comandando a história, né? Inclusive, eu acho que a gente vai ser até modelo para as outras subprefeituras, sabe? De a gente estar levando realmente aquilo que funcionaria, né? Eu penso isso também. Por isso que é importante a divisão de grupos, né? Para a gente já saber quem faz o quê e a gente passar para a próxima reunião Só um como pauta. pouquinho, Carlos. A Patrícia está com a mãozinha levantada. Diga, Paty. O app do Ilume não funciona mais? É tudo um 56 agora. Ah, tá. Mas não tem nenhuma opção lá para você fazer essa reclamação. Você tem que entrar no geralzão, né? Deixa eu ver aqui. A Ilume eu só consigo ligando, porque eu sei que tinha, né? Mas eu também não consegui usar direito. E ainda assim, o Ilume, as pessoas estão falando que estão ficando horas e horas, né? Então, isso é uma dúvida muito importante, que a gente pode até fazer, enquanto eles não vêm falar, a gente poderia fazer um ofício para eles pedindo uma explicação sobre isso, né? E aí, no mês que eles vierem, a gente pode discutir outras coisas. O que vocês acham? Né, Sandra? A gente pode oficiar a Ilume para prestar esclarecimento sobre o assunto. Alguma mais sugestões? Que é um 56, Anlurb? Ilume. Eu deixaria a Ilume fora da pauta da próxima reunião. Eu oficiaria já a Ilume para dar um retorno para nós de como eles estão trabalhando. Porque ficou a dúvida se é pelo 156, se é por eles mesmos. A gente faria um ofício perguntando e deixaria para uma outra reunião eles. O que vocês acham? Ou então sugerem pauta e a gente vota depois, como a gente fez no mês passado. Pode ser? É que eu acho que o ideal é a gente fechar hoje, né? Assim, inclusive aquela coisa de seguir o regimento, né? A gente... Você lembra que você falou para mim, Ivete, para fazer aquele formulário, para colocar lá, porque a gente já viria com as propostas e aí a gente só votaria hoje. Então, mas ninguém preencheu o formulário. Então aí a gente não colocaria as propostas hoje. A gente já teria as propostas e só votaria. A gente ganharia tempo, né? Então, Carlos, é que ficou muita coisa envolvida esse mês aí, esses dias, eu acho que a gente nem lembrou, sabe? Eu, particularmente, nem lembrei. Vamos fechar esse... Gente, olha, eu acho que para a gente ser mais prático... Alguém falou CT, mas CT RO, né? RO. Só que CT a gente teve no começo do ano, né? Eu acho que a gente pode deixar eles mais para frente de novo, né? Ô, Rosângela, a gente pode... nós tivemos uma reunião porque a CT, gente, ela na subprefeitura do Ipiranga são 2 divisões. Nós tivemos uma reunião com a parte da divisão que é do Diretório Sacomã, Ipiranga, e aqui desse lado, que é o que a da Rosângela lá está pedindo, nós não conseguimos porque o rapaz ele está afastado. E não tem ninguém que substituiu ele. Então, assim, eu estou aguardando uma posição deles
se vai ser esqueci o nome do rapaz agora. Se vai Maurício. ser ele ou se vai ser... Ele vai indicar alguém para estar conversando conosco, né? Então, Sandra, Então, é o Amauri? O Amauri foi o que nós conversamos. É o Neucan. O Amauri foi o que nós conversamos. Ele é do sul ou sudeste. Não, ele é do sudeste. Esse é o sudeste. E o CT Sul é o Neucan. Só que o Neucan está afastado. Então, nós precisamos só saber quem é que vai substituir o Neucan. Ainda não temos uma posição oficial da CET. Eu já enviei um e-mail, oficializei eles conforme vocês solicitaram, mas eles não nos responderam ainda quem vai estar na reunião, ou o Neucan ou uma outra pessoa. Nós tivemos, sim, uma reunião com a Mauri, que ele é da divisão Sudeste. É que o Amauri me disse Eliana, então acho que ele talvez tenha se enganado. Ele falou Eliana. Não, é o Neucan. Eu acho... Porque não é só a rua que tem problema. Você sabe que ali na Pardalindo, que eu tinha te falado uma vez, o busão, ele quase bate na gente, porque tem um carro, os carros estão estacionados naquele posto de gasolina até o outro condomínio. Tem placa que não pode ser parado, mas só que eles não respeitam, a gente precisa tomar alguma atitude. Tem muita coisa aqui que precisa da CET e não vem fiscalizar. Concordo com você. Então, Rô, é por isso que tem que ter, vamos supor, você e mais 2 pessoas sentarem com o pessoal da CET, sabe assim, e resolver definitivamente isso, porque senão a gente vai pingando os problemas e a gente não resolve o todo. Então, eu acho que assim, uma vez que a gente solte esses grupos, cada um imediatamente se coloca neles e a gente já se reúne para começar a fazer esse trabalho. Porque senão vai ter reunião, a gente não vai conseguir chegar a nada. Aí, Rô, por exemplo, se você vai à frente disso, você já consegue resolver a situação, entendeu? Entendi, Vete, entendi. Tá? Então, eu sugiro que a gente deixe essas sugestões de pauta Ai, desculpa, gente. Desculpa, pessoal, minha filha entrou aqui. Só um pouquinho. Eu vou passar para o meu marido aqui o telefone e ele liga para ela. Ai, meu Deus. Então, nós temos Ilume, CT... Além da 156 na próxima reunião, mais alguma sugestão? Porque daí a gente precisa... Foi a Anlurb, né? É a Anlurb. É 2... Anlurb. A Ilume, a Ivete tinha sugerido que tirasse, né? Porque vai oficiar. Eu acho. Eu oficiaria a Ilume por enquanto. Lu, a Lu pode abrir o microfone. Levantada. Lu, não estamos te ouvindo. Tá, vou olhar no chat. Oh, meu Jesus. A Lu está falando assim, já falamos de reciclagem, coleta de lixo reciclado ou envolvimento da comunidade no assunto, que também seria bem interessante. Acho que de repente cabe ali, né? Quando a gente está falando de reciclagem, Anlurb, por exemplo, essas lixeiras verdes que eu falei, é de reciclado, né? Então é tudo entender o mecanismo deles, né? Exatamente. Acho legal. Ok, pessoal? Ok, mas qual que ficou? 156 aí? E o lixo? Anlurb, lixo reciclado, lixo, enfim, as lixeiras, tipos de lixeiras, quem coleta que tipo de lixo, horários, como o morador deve deixar, se deixa em praça, se não deixa, essas coisas. Mas no caso do 156, como é que vai ser especificamente? Os grupos vão se organizar? É isso? Não, a gente vai falar dos grupos depois. Isso. 156, Carlos, que a gente está propondo, é eles virem para ter o contato com a gente, falar sobre 156 e tal. Agora, a gente vai estar se preparando. Tá. Ok? Tá? O próximo assunto da pauta é a explicação sobre o PELOA.
Se alguém tem mais alguma dúvida, o que nós enviamos por e-mail ficou... Não é para discutir sobre o assunto, porque nós sugerimos uma extraordinária para isso. Mas... o que eu queria saber é se a gente precisa de uma reunião extraordinária só para discutir o PELOA. Eu já coloquei o que aconteceu por e-mail, os munícipes que estão presentes, né, só para esclarecer rapidamente, teve uma questão que nós fomos para uma reunião com o governo local e com a subprefeitura, e algumas sugestões que a gente tinha feito em votação no conselho foram mudadas porque aquelas já tinham sido contempladas ou estavam sendo contempladas, e a gente substituiu por outras. Só que aí, o que aconteceu? A gente substituiu e, por um erro grotesco meu, eu não comuniquei explicitamente. A Sandra colocou de uma forma geral no grupo, mas eu não expliquei. E aí eu não percebi que já ia começar a votação dos munícipes. Então, eu já me reportei para o grupo. Eu só quero saber se vocês querem fazer uma reunião extraordinária para discutir esse erro que aconteceu, ou se já foi suficiente e vamos tocar a bola para frente. Tocar a bola para frente, Ivete. Eu acho que não tem necessidade de falar tudo, né? O que você poderia fazer, o que você poderia fazer é só falar para a gente quais as que ficaram, que foram para votação, só isso. Até para os munícipes que estão aqui, que, enfim, não estão a par, explicar, né? O porquê que a gente sabe o porquê que umas que nós elegemos saíram e por que outras entraram, como a Sandra colocou, porque algumas tinham verbas. Sandra, até se você quiser ler de forma rápida aquilo que você colocou. Eu acho, eu ia sugerir. Qual era, e aí a gente tirou, porque já está com verba XPTO, enfim. Tá, deixa eu só abrir o e-mail aqui, tá? Eu tenho aqui também, Sandra, se você quiser que Isso é muito legal, inclusive, né? Porque tem pontos que a gente colocou ali, que os moradores viram como importantes, que a gente vai falar que já estão em andamento, né? Como o tema lá da Cursino. É que eu não estou com as propostas com o tema, eu tenho que pegar... algumas aqui, Sandra. Eu acho que você pode pegar aquela mensagem que você mandou. Eu acho que você pode pegar aquela. Com ela. Isso. Assim, nós tínhamos aprovados algumas propostas, uma delas é a 1671. Essa proposta era de implementação de saneamento da Avenida do Cursino. Ela foi retirada porque ela está sendo implantada e veio de verba parlamentar do vereador Aurélio Nomura. Então, ela já está sendo executada. Já foi feita uma parte ali próximo da padaria, acho que é Gabriela, não me lembro o nome da padaria. Uma padaria próximo que tem ali uma bem grande, onde tinha um acúmulo de água. Oi? É a Adriana. Padaria Adriana. Desculpa, padaria Adriana. Então, daí essa padaria tinha um acúmulo de água, então foi feita canalização ali. Tem alguns outros pontos que estão sendo feitos. Como essas obras elas são por debaixo da terra, às vezes vocês veem a Cursino parada, essa canalização está sendo feita. A 1660 era oficializar, sugerir oficializar a SP Trans. Eu não lembro qual que era a proposta delas, a gente só sugeriu. A gente resolveu oficializar a SP Trans para fazer essa, ao invés de enviar como proposta. Carlos, você tem o arquivo fácil aí para abrir? E se não lembrar, você já canta a bola o tema que era? Já que você é o ninja aí da planilha. Oi, desculpa, Tatiana, o que você falou? Desculpa. Você tem a planilha com os números, com os nomes das propostas para quando a Sandra não lembrar? Tem? A Ivete tem, a Ivete falou que tem. Tá bom.
A Sandra vai falando o número, Sandra, por favor, só para eu... 1660. Tá. 1660. Estou chegando lá porque aqui é manual, não é por computador. Mas já estou lá. 1660. Requalificar as paradas de ônibus da região. Muitas delas não possuem cobertura e nem identificação das rotas de ônibus. Essa proposta ela foi sugerida por todos, mas oficializar por quê? Porque a SP Trans, eles têm um órgão, nós ficamos sabendo na reunião, eles têm um grupo lá dentro, um setor específico para isso. E que quando a gente oficializa, eles já fazem esse levantamento de todas as calçadas e ruas que têm capacidade de receber a cobertura ou essas outras solicitações, como itinerário e tudo mais que pode ser colocado no ponto de ônibus. Enfim, a gente poderia fazer em ofício e a gente não gastaria uma proposta num PILOA, tá certo? Aí a outra é a 1677. Espera aí, estou chegando lá. 7577. Bebedouros públicos. É uma proposta que era muito interessante, mas como só colocar esses bebedouros públicos e esses banheiros públicos nas praças, não teria a mão de obra necessária. Então, se a pessoa tivesse colocado abertura de concurso ou alguma coisa de contratação, ela seria contemplada. E só colocar... são propostas que eles colocam para votação, mas chegando lá no final, quando for para a secretaria, ela seria recusada, entendeu? O que foi justificado nessa proposta é a questão de manutenção, né? Que a prefeitura ela não consegue fazer a manutenção desses equipamentos, chamaríamos assim, né? Então, teria que ser para essa proposta ser aceita, teria que ter realmente ela ser complementada com contratação da manutenção. Tá? Se a gente puser só assim, inviabiliza. Ok? A 1685 era a instalação de energia, de postes ou de iluminação LED na subprefeitura do Ipiranga. Esse projeto já está sendo executado pela Enel aqui na nossa região. Nós já estamos com esse projeto em execução. Aí o que foi sugerido é que nós, como Conselho Participativo, enviássemos as ruas que gostaríamos que fossem também contempladas, porque esse projeto vai ser contempladas algumas, não 100%, se eu não me engano, eu não sei qual é a porcentagem, mas existem algumas ruas, principalmente as de bairro, que não serão contempladas. Aí foi pedido para que fizesse um levantamento e oficializasse o mais rápido possível para que entre nesse projeto que já está sendo executado. A 1700, ela só não me lembro o que é. Peraí, eu vou pegar aqui. Está no final. 00 é Praça Frei José Maria Lorenzetti. A praça, essa daí seria para reforma ou alguma coisa nessa praça. Aí ela já está sendo executada. Iluminação da praça, poda de árvore do entorno dela. Essa daí já está sendo contemplada por emenda parlamentar do Aurélio Nomura. Então, entrar num processo de orçamentário, né, do PELOA, ficaria, tipo,
É um dinheiro duplicado, gastar a verba que não precisa. Muito feliz Já que tá sendo- consegui já tá aprovar sendo- esse projeto. Ele já foi aprovado, se eu não me engano, já saiu a verba. Se está sendo executado, eu Ainda acredito não. que não, mas vai ser executado. O dinheiro já foi disponibilizado, já foi contratado a empresa, tá para sair a reforma. Então, O 17... Desculpa, Sandra, fala. O 1701 é a implementação Jardins de chuva. Jardins de chuva. Aqui está colocando, foi discutido com levantamento de dados região quais podem ser implantados mais não, o 1701 é o jardim de chuva? Criar o jardim de chuva. Desculpa. Até o munícipe Thiago está perguntando sobre o jardim de chuva. Então, fala, Sandra, pode falar. Não, a explicação que nós tivemos é que existe também na Secretaria do Meio Ambiente uma equipe que faz esses levantamentos e faz direto da Secretaria a implantação. Então, a gente oficializaria eles para isso. Ô, Sandra, na próxima, vocês estão falando da aprovação de ata, né? Para mandar lá. Igual você falou de poda de árvore, a gente também na próxima reunião poderia falar, né? Porque a gente tem uma praça aqui que é tão difícil pedir podas para eles fazerem as podas de árvore. Preta, então, isso daí, o que ela está colocando aqui, na verdade, é sobre as propostas lá do Peloa do orçamento. Então, eu estou falando das podas de árvore, porque, Tati, as podas de árvore, igual a Ivete sabe e a Sandra sabe, é uma coisa tão difícil você conseguir. Árduo. Não, é horrível. Então, principalmente quando envolve lúmina. Sim, a poda, Preta, é um tema que um dos grupos vai ter que esmiuçar para a gente ajudar a subprefeitura a resolver esse problema. Eu acho que a gente tem que fazer um bom grupo para levar. Eu acho que CT, poda de árvore, lixo, são os 3 problemas mais críticos. Né, Zé? Tem uma praça, Ivete, tem uma praça aqui que ela é linda. Já foi gente estrupada nessa praça, as árvores desceu tanto, e não adianta pedir, não consegue. É tão difícil, o pessoal passa muito aperto. Tem luz na praça, que a árvore já engoliu as luzes, a iluminação, tudo. Como conselho, é esse nosso papel, sabe? Esse nosso papel de cobrar para que seja realizado. Agora, a gente tem que estar ajudando nesse processo, eu acho. Já que está sendo tão difícil, por que está sendo difícil? Aonde está o erro, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu acho que é isso que a gente tem que correr atrás, né? Voltando ao assunto 7 da arredondar. Para arredondar, e o término, né, do Peloa, foram adicionadas mais algumas propostas que está no link lá para votação. Essas propostas foram escolhidas mediante por já ter sido discutida na reunião anterior, por já ter tido pelo menos um voto de algum dos conselheiros, e daí, como era o mínimo de 15 propostas a serem enviadas e foi encaminhada 14, a própria secretaria acrescentou uma por conta própria. Por isso que tem uma duplicidade de uma das propostas. Não foi porque nós enviamos ou o conselho enviou, foi porque nós enviamos 14 e era para ser 15. É só para terminar. E se a gente tivesse enviado aquelas que a gente tinha votado só em 12. Certamente a secretaria iria completar com mais 3. Então, assim, eu só queria colocar aqui essa questão do piloto, para mim, eu nunca ouvi falar disso na minha vida, né? Foi uma super novidade para mim. Eu acho que para o ano que vem a gente tem um trabalho imenso em cima disso, né? De não só das propostas, de fazer propostas bem concretas, tal, mas também de atenção a isso, né? Porque realmente para mim foi uma novidade tudo isso. Eu me perdi nas datas,
realmente, de verdade, sabe, eu não... Foi um erro grotesco mesmo, né? E eu acho que essas que a gente colocou, a gente também já tinha discutido. Então, eu só queria saber de vocês se vocês têm mais alguma coisa para colocar. Essas que a gente colocou, fala sobre ciclovia na Tancredo Neves, uma linha de ônibus que passasse internamente aqui na Vila Gumercindo, as hortas comunitárias, mais verba para o CRAS, uma passarela numa determinada região, eu esqueci o nome da rua, mas eu posso ver, e a que a secretaria acrescentou foi com relação aos céus, que era uma coisa que a gente sabia que já tinha 3 aqui na região, e aí a secretaria colocou essa, que realmente é de bobeira para nós, a gente até nem tinha votado nela, tá? Eu acho que, resumidamente, é isso. Posso só colocar uma coisa final sobre isso? Sim, claro. Para terminar esse assunto? Sim. Ivete, só uma coisa que eu gostaria de um esclarecimento final. Você falou que a gente votou 12 propostas, na verdade foram 11, não foram nem 12, foram 11, né? E aí, depois da reunião, quando a gente teve aquela reunião extraordinária, das 11, você até combinou comigo, e o grupo aceitou, vamos votar as outras num formulário. Vamos votar as outras 4 para completar 15, das 11 que a gente votou, num formulário. Eu abri esse formulário, houve 7 respostas, tá? Houve 7 respostas, teve proposta votada com 6, teve proposta votada com 4, teve proposta votada com 3. O que eu acho que vocês fizeram, acho que esqueceram desse formulário, é que vocês não olharam esse formulário. Então, a gente, como grupo, votou essas propostas. Não, então, a gente votou essas propostas e elas não foram colocadas, nenhuma. Sim, Carlos, porque eu estou colocando para vocês e vou voltar a falar e quero realmente encerrar esse assunto, não porque eu não quero falar sobre ele, é porque eu falo sobre ele quantas vezes vocês quiserem, mas a gente poderia falar numa reunião extraordinária para não deixar os munícipes aí ouvindo uma coisa repetitiva. Eu só quero acrescentar, Carlos, eu comi bola mesmo. E talvez, se tivesse mais alguém junto com a gente não comeria essa bola. Por isso que eu não quero mais ir em reunião sem alguém mais, para que a gente não cometa o mesmo erro. Entendeu? Então, assim, infelizmente, Carlos, tá aí, é isso, vai ter que votar nessas mesmo. Infelizmente, desculpem. O que eu puder fazer... Ivete. Eu acho assim, isso a gente já falou, ótimo, todo mundo erra. Eu acho que é aprendizado, então bola para frente, vamos pensar no que vai acontecer, e foi ótimo. E próximo ano a gente vai estar aprimorando e pronto. Posso só perguntar uma coisa rapidinha para a Sandra? A Sandra falou que tinha que enviar o nome das ruas rapidinho, né? Das ruas lá que estão fazendo a iluminação. Porque a gente precisa colocar, inclusive, nesse projeto, né? Nesse que já está sendo executado. E daí aí poderia, os munícipes que estão presentes na reunião, fazer o levantamento da parte em torno da sua rua, pode mandar para os conselheiros que estão aqui. Se vocês não conhecem, a gente tem o número do telefone, vamos pedir para que a gente vai entrar em contato, se vocês têm alguma sugestão de ruas, para que a gente encaminhe tudo num bloco só. Uhum. E até em prazo, Sandra, até que data? Então, eles estão executando, eles estão executando, e o prazo é até o final do ano que vem, mas a gente tem que encaminhar antes, né? Não no final, porque se chegar lá no final, a gente perdeu tem que enfiar, porque vamos supor, eles fazem aqui o Distrito Sacomã, e daí a gente quer colocar o Distrito Sacomã e eles já executaram, não vai dar, talvez eles não voltem para o que eles já fizeram, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Inclusive assim, só para como nessa reunião muitas coisas foram faladas para a gente oficiar, e eu também comi bola, porque eu não lembrei disso. Então, acho que agora, amanhã, com tranquilidade, se vocês me permitirem,
eu vou relacionar todas as coisas que a gente vai oficializar e vocês poderiam, por favor, contribuir com as respostas que a gente vai colocar no grupo. Tá ótimo. Até a Lu perguntou assim se nós iríamos fazer um único ofício. Sim, eu acredito que seria interessante fazer um único ofício e dividir por distrito, distrito Ipiranga, distrito Sacomã e distrito Saúde. E daí a gente faz um cata aí de todas as ruas que são... não que todas não sejam, mas aquelas que são fluxo de ônibus, que precisam de mais iluminação, né? A próxima pauta da... Tudo bem? Podemos encerrar essa pauta? Obrigada. Sim. O próximo item é abertura para a comunidade, se eles querem colocar alguma demanda, se vocês têm alguma solicitação para ser colocada aqui nessa reunião. Eu dou um tempinho de 2 minutos para a gente não prorrogar muito, que a gente até já estourou a reunião. Tem algum munícipe que está convidado, que quer fazer alguma pergunta? Tiago, Bia. Alguém? Lombardi, quer dar Isso aqui que eu não consigo ver o nome, mas está como offline. R, PUC, SP. Eu tô aguardando só o último item para observações. Ah, tá. Tiago, alguém tem alguma demanda? Colocar essas demandas inseridas hoje na nossa reunião, vai para Diário Oficial. As solicitações de vocês. André Menegas. Eu acho bem importante, porque é mais um modo, além do 156, além dos ofícios, é um diário oficial, né? A solicitação é para Diário Oficial, que nem a Rosângela, a Preta, colocou a praça dela lá. A praça vai para o Diário Oficial, não é possível que alguém não enxergue, né? Quanto a essa parte, a gente vai dar uma olhada. O que está acontecendo? Para ver se a gente consegue adiantar alguma coisa lá, né? Deixa eu explicar um pouquinho. Sempre precisa de uma emenda parlamentar, independente do que for, ainda mais se for reforma. A poda, essas coisas a gente pode... Não, a questão a poda. Poda a gente pode olhar, mas assim, se for reforma, essa daí precisa... Então, Sandra, reforma, eu sei que tem do Aurélio Nomura lá, mas a poda não tem. Ninguém que faça. Até começar a obra dele, eu acho que pelo menos as árvores tinham que subir um pouco, para o pessoal poder passar e não correr o risco que eles estão correndo. Muitos caras ficam lá escondidos para assaltar as casas. De frente tem um trailer mar que já foi assaltado várias vezes, que os pessoal se esconde nessa praça. Se você for lá de noite... Você, como conselheira, já mandou algum ofício para nós? Não, nunca mandei. Procurar ele. Não, nunca. Tá. Então, lindona, você tem voz, né? Você tem voz, você representa... munícipes. Exato. Verdade, tem que fazer. Gente, Lombardi vai ajudar, mas assim, nada como um ofício de uma conselheira. Ah, sim. Mais alguém? Então, eu vou passar para a próxima pauta, tá, gente? Que é o regimento interno. Nós temos... Vou colocar aqui o regimento que seria para ser aprovado hoje, porque esquecemos de fazer isso na anterior. Estão vendo? Sim. Precisamos ler, não precisamos? Como que vai ficar? Vocês têm alguma sugestão de acréscimo para a gente descolocar ela para uma próxima discussão? Eu tenho uma sugestão só de acréscimo. Vamos ver. Pode falar, Tati.
Eu acho que como é um ano de eleição, é importante a gente estar bem alinhado, de uma forma neutra, né, com os munícipes, e pelo menos a partir de agora, que os conselheiros eles estejam, como que a gente pode colocar? Obviamente tem alguns que já estão trabalhando com políticos, já tem campanhas, enfim, não dá para parar o trabalho, porque a gente colocou uma lei agora no meio do caminho, no nosso regimento interno, mas que o conselheiro, ele não apareça em vídeos ou que compartilhe vídeos que denigram pessoas da subprefeitura ou colegas de trabalho dele, ou ainda algum conselheiro, né? Então, assim, quando envolver política e que não seja num bom tom, aí o conselheiro não participar, né? Porque a gente tem, enfim, obviamente, gente que trabalha aqui com políticos, cada um tem sua posição e já está trabalhando, enfim. E aí tem toda a sua legitimidade. Mas quando ferir, vamos dizer assim, né? Ferir aí né? Daí acaba acrescentando, né? Nesse cometer falta grave no exercício da sua função, né? Isso. Então, porque... Outra coisa também que poderia colocar... Exatamente. A finalidade é não misturar as coisas, né? Isso. A princípio, porque o Conselho Participativo foi votado pelo munícipe e não por nenhum parlamentar. Isso. Outra coisa, né? Isso não poderia nem a gente não deveria nem estar falando isso, ofender e qualquer outra coisa, é um princípio básico que a gente deveria, né, respeitar as pessoas. Sim. Então, eu acho que tem tudo a ver. É que é sempre bom deixar explícito, né? Sandra. E engraçado que foi um dos itens que nós havíamos tirado, que está não serão permitidas agressões físicas e verbais a conselheiros, porque nós achávamos que no começo não teria esse tipo de situação por sermos um conselho maduro, mas vai acabar entrando uma lei. Ô, Sandra, é que não é de conselheiro para conselheiro, né? Acho que é importante a gente ter uma postura bem neutra, no geral, né? Ter pessoas ao nosso lado que ajam como a gente quer agir diante dos munícipes, né? Isso. Ô, Sandra, só um comentário. Esse risco vermelho não é que tirou. Não. É que ele foi substituído. Isso é uma sugestão minha, inclusive, mas é sugestão. Substituir tudo isso por faltar com o decoro, porque faltar com o decoro já quer dizer tudo isso: xingar, brigar. Eu só resumi em 3 palavras aí o que foi dito em várias frases, mas não foi tirado. É só um resumo: faltar com o decoro. Na Câmara Federal, por exemplo, eles falam isso. É só falar decoro, acabou. Isso engloba xingamento, engloba agressão, engloba tudo. Tá? Mas eu acho bom ficar isso explícito, viu? Porque às vezes fala decoro, e as pessoas não... Acho que quanto mais explícito, melhor. Não, mas a tradução da palavra decoro é essa. E assim, gente, de novo, o ponto que a gente está colocando aqui é uma coisa um pouco mais ampla, porque a gente está entrando num ano de eleição, né? Então, eu acho que vale a gente colocar aqui, porque a gente tem que ser neutro. De novo, quem já está com o seu político, gente, não tem nada a ver, né? Vai continuar, vai fazer seu trabalho, mas que esteja, então, que não relacione uma postura não adequada desse político com a postura do conselheiro e que mostre isso para os seus munícipes, entendeu? Então, Tati, estou entendendo, Tati, perfeitamente o que você está dizendo, mas não é isso que está colocando ali, né? Então, a gente precisa... isso é uma nova inserção. A gente precisa ampliar mais essa questão, porque ela é mais ampla, e eu concordo com você. E também eu acho que nada que é passado no Conselho Participativo deverá ser levado para nenhum vereador, porque, às vezes, tudo isso que a gente fala, quem trabalha ou quem deixa de trabalhar com o vereador, se a gente pede alguma coisa, acaba passando para o vereador. Isso não é justo. Se nós estamos correndo atrás, e por que vai ser passado para ele já de mão beijada? Eu acho que tinha que colocar isso aí também, uma regra, o que acontece aqui não sai daqui.
Tem que entender, Então, porque gente, assim, isso aqui é uma reunião aberta, né, Preta? Então, o que houve no Pelô é consulta aberta, né? É sugestão de munícipe, enfim, daí esse é uma coisa, um detalhe que é uma coisa mais aberta, né? Então, a gente tem que, enfim, vai acontecer porque é uma reunião A aberta. ata é pública, a reunião é pública, e a gente não sim, dá para você eu acho decidir. que, Sandra, eu acho que sim. Ok, a reunião é pública, mas eu acho que, assim, partir de nós, conselheiros, algumas atitudes, não fica bem para nós enquanto cidadãos, sabe? Eu sempre participei de sociedade de amigos e a gente sempre aprendeu a ser apartidário, né? Política, todo mundo está fazendo, todos somos políticos, né? Mas a gente tem que saber ser apartidário no momento que a gente está exercendo um determinado cargo. Então, a hora que eu estou como conselheira participativa, eu não posso, eu vou ter contato com uma porção de políticos, claro, porque a gente vai nas secretarias, a gente vai encontrar um vereador, a gente vai encontrar um deputado, a gente pode até ser fotografado com ele, acontece. Já aconteceu comigo antes de ser conselheira, de ser fotografada com um vereador. Agora, não quer dizer que eu estou fazendo a política dele, né? Eu tenho que fazer o meu papel de conselheira. Eu acho que isso que tem que ficar claro no regimento. Agora, eu não posso sair de uma reunião do conselho e levar uma ideia do conselho para um vereador, um deputado, o presidente da República. Eu, como conselheira, eu vou atuar como conselheira. Eu acho que é essa a questão. Não sei o que vocês acham. É a ética, né? É você ter esse cuidado. Se você está como representante daquele momento, você tem que ter a ética daquele momento. Inclusive, por exemplo, quando eu assumi o conselho, eu me desfiliei de partido, justamente para criar uma situação neutra, sabe? Ô, Ivete, mas assim, de novo, o que a gente tem que entender é que tem gente que agora já tem um trabalho com alguns políticos, não dá para dizer não vai. Por exemplo, o Felipe oficialmente tem um trabalho dele de marketing político, né? Vai ter um trabalho de campanha, e tá tudo ok, porque é um trabalho legítimo, já vem acontecendo, não dá para dizer agora o regimento vai ser assim, então ele vai ter que sair, né? O ponto aqui é a gente falar de, por exemplo, eu já, depois de ser conselheira, já estive em reunião, né, com o vereador e acabaram tirando foto que foi para as redes dele, e as pessoas também compartilharam. Ok, não estou fazendo propaganda, e assim, esta pessoa, a publicação dessa foto não está denegrindo ninguém, foi uma reunião oficial. O ponto que a gente fala da vinculação de política aqui é de denegrir alguém, denegrir o conselho, ou ele falar de outro e unir a imagem do conselheiro, entendeu? Exatamente. E é dessa forma que a gente tem que redigir no regimento, eu acho. Isso. Eu não tenho as palavras, mas... É só separar as coisas. Você pode ter uma vida política e vida de conselheiro, só não misturar, pronto. Só não misturar. Então, mas como escrever isso? Tem que escrever. A gente pode, acho que, fazer sugestões e depois colocar, né, no grupo, enfim, né, já são 9h15, né, da noite, mas o importante é todo mundo acha que faz sentido pedir isso? Sim. Eu acho uma boa. Sim, eu acho que sim. Eu acho legal. Eu acho que faz todo sentido. Certinho. Okay. Então, assim, eu sugiro, o regimento está no grupo dos conselheiros, eu sugiro que vocês releiam e façam que nem nós fizemos da primeira vez. Coloquem lá em vermelho o que vocês querem que altere para a gente aprovar novamente, já que agora está vindo de novo essa sugestão. E eu quero dizer que eu coloquei lá para o grupo das 32 subprefeituras que a gente não estava naquele ofício, tá? Que foi mandado para a secretaria. Então, Ipiranga não entrou, tá? Só para fechar. Para mim, tá ok, gente. Alguém mais alguma coisa? Eu cheguei atrasado, mas eu ouvi tudo, tá? Pegou, Fê? Não conseguia.
Mas a parte final você pegou? E aí? Oi? Você pegou a parte final aí? Eu peguei a parte aí de campanha. Isso. Que nem eu falei, você já vem trabalhando, né? Assim, o seu trabalho é totalmente legítimo, né? O que você explicou da candidata, enfim. O importante é a gente, né, trabalhar com pessoas que não vão denegrir ninguém, nenhum órgão, nem, enfim, né? Não ficar compartilhando. Tem uma galera aí, né, na campanha. Deixa eu só questionar uma coisinha. Existem alguns conselheiros, Ivete, que eu não tenho conhecimento, mas precisaria colocar na ata, você, Patrícia, que vai redigir ela a partir de agora, essas duas últimas. Os conselheiros que faltaram na passada deram justificativas? Sim, tá. Todos já eles? Sim. O Salim, Luciano... Tem a dessa também, só para a gente... Porque eu esqueci de avisar. Tá. Desculpa, não, tá ok. Tá justificado, sim. Eu acho que é só isso, né, gente? Redes sociais, Lu, no sentido de Facebook, Instagram, nesse sentido de colocar ou... no que eles estão querendo colocar, seria tudo, não só em redes sociais, Facebook, em geral, Instagram, WhatsApp, Telegram, Skype, qualquer mídia social, falando mal de órgãos públicos, porque vocês são hoje, por mais que vocês sejam voluntários, vocês são representantes dentro de órgãos públicos. Não só na subprefeitura do Ipiranga, vocês estão em todas as secretarias. Vocês têm... Inclusive, a gente precisa ver a questão do crachá, né, Sandra? Porque então, nós recebemos a informação que vai ser entregue, não somente por causa da pandemia, está tudo parado. Foi feita a confecção, mas não foi feito não foi autorizada a retirada. Porque quem vai retirar é o interlocutor e a gente não tem. E o Vale Transporte... Por causa da pandemia, as reuniões estão sendo remotas, também não está... Quando voltar a ser remota, o Vale Transporte será... Só para encerrar, que eu me lembrei de uma coisinha. Aquele ofício que a Preta fez em relação às cestas básicas, teve algum retorno, Sandra? Sim, nós tivemos o retorno de todas as secretarias delas. Algumas responderam que tinha prazo e porque alguém no grupo, não vou falar quem, porque eu não sei, acabou visualizando o e-mail e daí a gente perdeu o prazo da solicitação. Então, assim, daí abriu-se um outro formulário para que as entidades se inscrevessem. Então, as entidades que estavam dentro daquele ofício que a Rosângela solicitou, fizeram o cadastro solicitando as cestas básicas, mas o Conselho Participativo tinha esse direito e perdeu o prazo, porque o e-mail foi visualizado e não voltaram a ser colocado, ou quem visualizou não notificou todo mundo, ou não notificou a Rosângela e a Tati, que eram as principais representantes do Conselho solicitando, que estavam no corpo do e-mail, falando, olha, a secretaria mandou e você precisa responder. Não teve essa... Então, a gente perdeu o prazo. Mas as associações fizeram as inscrições. Tá. Não, porque essa pandemia, né, o fato da gente ter começado completamente inexperientes num conselho, o fato da gente não poder ir até a subprefeitura, a gente se apropriar de algumas coisas, né, isso também traz para a gente uma certa insegurança, né? Então, quando às vezes a gente vê lá no grupo dos 32 eles discutindo determinados assuntos, eu me pego de surpresa, né? Porque realmente a gente não tem algumas informações, não por nada, mas porque a gente também está distante da subprefeitura, né? Mas eu acho que é isso, gente. Mais alguma coisa? É só. Sandra, tá tudo certo aí? Você que está visualizando todo mundo? A minha parte é só também. Tá de clima isso aqui. Gente, então a gente agradece. Só fechando,
eu só vou fechar só a reunião para a gente ter noção do que vai ser a próxima. Nós discutimos a pauta da próxima semana, ó, já quero vocês da próxima semana. No próximo mês, 156 e Anlurb, aprovação das 2 atas. Cadê mais aqui? Que eu estou nas anotações tudo aqui do chat, gente. Tem que ir lá em cima e descer. A pauta será Anlurb 156. Acho que é isso, Sandra. O regimento, vocês vão... o regimento. O regimento, as 2 pautas... É isso mesmo. Então, a pauta é 156 Anlurb, regimento interno e as duas atas da reunião passada e dessa reunião. Tá. E a gente vai fazer os ofícios dessas demandas que foram retiradas e que precisam de ofício. Então, por favor, gente, principalmente em relação à iluminação, coloquem rapidinho no grupo as ruas que vocês sugerem para a gente poder fazer o ofício, tá? Como assim a iluminação? Rapidinho, ofício, sugere... Tati, a gente vai fazer o ofício daqueles itens que foram retirados do PELOA e que a gente pode oficiar, né? Sim. Só que um desses ofícios depende da gente saber as ruas que a gente quer sugerir para LED, para ser acelerado. Mas eu acho que isso não é uma coisa assim que todo mundo já sabe de prontidão, por exemplo. Eu não sei aqui da minha região, tem que perguntar para os munícipes. Não, estou falando para... Sim, não estou falando para falou, já. Coloca mas, assim, já, mas eu achei que era para já. Com uma certa aceleração para a gente não demorar muito tempo para pedir isso, tá? Uhum. Vamos dar um prazinho de 1 semana? Pode ser? Legal? Dá para todo mundo 1 semana? Fim de semana, todo mundo consulta os moradores. Isso, porque aí a gente já senta eu já sento com a Sandra e a gente já prepara isso para mandar para frente, pode ser? Tá ótimo. Uhum. Gente, vão me lembrando, vão me cobrando aí, tá? Por favor, me ajudem também, viu? Tiago, Então, você está perguntando como pode mandar. Sandra, os nossos contatos para os munícipes estão no site da SUB? Estão no site da SUB, mas eu vou colocar o meu aqui, Tiago. Tá bom. Qualquer coisa você pode me mandar que eu passo o contato de todo mundo, tá? E os e-mails, todos os munícipes que estão, meu telefone está aí, o meu e-mail também. E, Tiago, fica à vontade para convidar vizinhos nas próximas e fazer essa mesma pergunta para outras pessoas aí da sua região. E daí o meu e-mail também está aí, eu passo para vocês todos os dados. Na próxima reunião, eu me comprometo em fazer o link do Conselho Participativo com todos os conselheiros e os dados de vocês. O da secretária ainda não saiu. Lembra que precisou, que a secretaria pediu, que ainda não está disponível. Ok. Gente, então boa noite. Eu encerro a reunião. E agradeço a presença de todos. E boa noite. Boa noite para todos. Obrigada, tchau, boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Carlos. Boa noite, Preta. Boa noite, Bia, Patrícia, Eliana, Lu. Que linda. Tchau, Ivete. Aula travada. Eu não vejo todo mundo, eu só estou vendo o Felipe, o Lombardi e a Sandra. O resto, beijo. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Deixa aí saindo, que daí eu encerro a reunião. Tem mais alguém? Saiu, tá a Paulinha e a Bia. Tchau, boa noite.